Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Bom dia, João Dantas. Meus parabéns. Vamos quebrar um pouco o protocolo. Hoje é o aniversário do nosso companheiro João Dantas. Que Deus abençoe e lhe dê muita saúde e vida longa. De acordo com o artigo 144, seus parágrafos do regimento interno, passamos a palavra ao primeiro secretário para a leitura do requerimento que solicita a tramitação em urgência especial aos projetos de lei número 073, 074/2017, origem 3 e 2/2017, de autoria do Poder Executivo. Bom dia, requerimento de urgência especial 164/2017. Ementa. Requer da mesa diretora desta douta casa, considere de urgência especial a tramitação do projeto de lei 073 e 074/2017, de autoria do Poder Executivo, que a referida matéria seja incluída na ordem do dia da apresentação. Senhor presidente, requeiro, após ouvido o plenário, que seja considerados de urgência especial tramitação do projeto de lei 073, 074/2017, de autoria do Poder Executivo, que a referida matéria seja incluída na ordem do dia da apresentação à sessão, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno. Douta Casa, requeremos ainda que seja considerado de urgência especial a tramitação e aprovação da referida matéria na presente sessão. Letra B, que sejam dispensadas todas as exigências regimentais. Letra C, que seja realizada mais uma ou duas sessões, de acordo com a necessidade do plenário, para a votação da matéria, na data de hoje. Sala da sessão da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, 27 de janeiro de 2017. Lido o requerimento de urgência, colocamos em votação. Quem concordar, permaneça como está. Os que divergirem, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria que os colegas da mesa viessem tomar os seus assentos, o vice-presidente. O secretário, o segundo vice. Concedemos a palavra ao secretário para a leitura das matérias. Deixa aqui que eu uso. Seu secretário. Todas as emendas são...
estava pegando as assinaturas. Dando continuidade, lendo o projeto de lei 073/2017, do autor Poder Executivo, ementa: institui o Programa Municipal de Regularização Fundiária em áreas específicas do município de Campina Grande e dá outras providências. Aí teve três emendas. Vou ler a primeira aqui. Emenda do projeto de lei ordinário 073. É do vereador Luciano Breno, Rui da Ceasa Vereador e Marinaldo Cardoso. Bruno, eu vou pedir primeiro ao colega vereador João Dantas para que ele dê o parecer nos projetos como relator especial. Após o parecer, a gente lê as emendas e coloca em discussão. Com a palavra, o vereador aniversariante João Dantas. Senhora presidenta, presidente, Ivonete Ludogérios, colegas vereadores, estamos realizando na manhã de hoje a primeira sessão legislativa do ano, né, dessa legislatura nova, embora que uma sessão extraordinária, mas um dia em que todos os vereadores se fazem presentes, notadamente os vereadores novos, recém-eleitos, né, que aqui chegaram para o engrandecimento do poder legislativo campinense. E aqui nós devemos numerá-los, citá-los mesmo, exatamente para que a gente já se acostume no dia a dia com esses nomes que vieram para honrar, né, a história e as tradições desta casa. O amigo Neto, o amigo Bruno, o amigo colega Breno, o pastor o Janduí, o jovem talentoso Renan, o amigo Rui da Ceasa, mais dois novos vereadores chegaram aqui com as licenças do amigo Teles e do vereador Nelson, para também reforçar as atividades deste poder legislativo campinense, que são os vereadores Álvaro Farias, né, e o companheiro jovem da tradição, da história, dos velhos troncos, da história da política de Campina Grande, o amigo vereador Ribeiro de Forte Cepa, né, bisneto de Sindô, neto de Anivaldo, filho da minha ex-colega desta casa, a deputada Daniela Ribeiro, né, neto do nosso vice-prefeito Anivaldo, sobrinho do atual deputado federal, mas também ex-ministro, né, Aguinaldo Ribeiro. E eu me desculpo, Excelência Presidente, por antes de tratar diretamente do parecer, né, para o qual fomos escolhidos para relatar, pedir desculpas a Vossa Excelência por ter que fazer
essa saudação, que para mim ela é importante porque ela é histórica, né? É o primeiro momento em que os novos vereadores, né, participam de uma sessão no primeiro mês da atual legislatura. Então, que cada um de vocês sejam bem-vindos, né? Que Jesus de Nazaré, o grande rabi da Galileia, né, seja a grande fonte inspiradora de cada um de vocês, de cada um de nós, para que possamos fazer um grande mandato, um mandato profícuo, Lula Cabral, um mandato eficiente, um mandato onde os interesses das cores partidárias se diluam, né, após as discussões em plenário, porque cada um de nós, além de sermos vereadores, nós somos humanos, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, mas, sobretudo, somos campinenses e amamos muito essa cidade, que é o nosso bem maior, que é o nosso compromisso maior, que é com a nossa cidade. E hoje, presidente Ivonete Ludogério, né, a segunda mulher a presidir este poder legislativo, nós nos sentimos felizes em vê-la a presidir este poder legislativo, que também é o resultado da decisão desta casa pela unanimidade em escolhê-la como presidente deste poder, foi uma forma também muito justa de Campina Grande homenagear a força da mulher, a grandeza da mulher campinense, né? A mulher que é este símbolo, né, da própria vida. Então, presidenta, eu, de posse do nosso relatório, eu devo lê-lo de uma forma breve, porque ele está aí exposto, né, no texto que tenho em mãos, que trata do parecer do projeto de lei número 073/2016, de autoria do Poder Executivo. O primeiro item do relatório trata: a Câmara Municipal de Vereadores de Campina Grande recebeu do Poder Executivo o projeto de lei 073/2017 e que tem por finalidade instituir o Programa Municipal de Regularização Fundiária em áreas específicas do município de Campina Grande e que também dá outras providências, dando-se cumprimento ao artigo 157 e 054/2014 e de que nos designou o relator especial ao presente projeto de lei. É o relatório. 2. Parecer. Conforme dispõe a Constituição Federal de 1888, no seu artigo 2º, e por simetria, a lei orgânica deste município, em seu artigo 6º, os poderes do município são independentes e harmônicos entre si, e cada qual com suas atribuições típicas e atípicas do desempenho de suas funções estatais, inexistindo exclusividade absoluta quanto do exercício dos mistérios constitucionais. O projeto de lei sob análise não contém qualquer vício de ordem formal, seja de iniciativa ou procedimental, uma vez que a lei orgânica do município admite a iniciativa de leis também ao Poder Executivo, bem como estabelece a competência material e legislativa do município para tratar sobre os temas de interesse local e que pelo que somos, por sua regular tramitação. É o nosso relator, é o nosso parecer. Campina Grande, sala das sessões, comissões permanentes, deputado Petrônio Figueiredo, em 27 de janeiro de 2017. Pois bem, o prefeito municipal, entendendo que essas normativas, elas foram criadas e foram em leis transformadas, né, e que segue por base de verticalização as leis federais, Sargento Neto, que já existem e que tratam das questões das leis de parcelamento do solo urbano, né, que trata de regulamentações de áreas de riscos, de áreas que em algum momento foram ocupadas, né, por setores da sociedade e que a maioria desses, ou quase que a totalidade desses detentores dessas posses, né,
elas nunca saíram do âmbito do poder, né, do poder executivo, porque o bem público ele é inalienável. O bem público ele é inalienável. Ele não pode, sem um referendo, sem uma desafetação do bem público, essa propriedade ela jamais seria regulamentada, Rui, se não existisse já leis que verticalmente chegam de leis federais, a começar da Constituição Federal até a lei orgânica do município, né, os códigos de obras, né, de diretrizes, com base todas elas na lei federal, a lei 6.766, que é 19 de dezembro de 1998, 99, né, e que precisam ser regulamentadas. Então, o que o prefeito está a encaminhar para a nossa apreciação é nada mais, nada menos do que atender às necessidades de populações que precisam, que tenham a sua casa regularizada, que tenha o terreno onde ele mora, ocupado por sua casinha, possa ser regularizado, possa ter um título de patrimônio devidamente registrado no cartório de registro de imóveis da cidade. Então, nos termos do que o presidente, do que o prefeito nos envia, é de muita fácil compreensão. Porque o prefeito diz aqui no seu encaminhamento: temos a honra de submeter à deliberação dessa Igreja Casa o incluso projeto de lei ordinária que tem por finalidade instituir o Programa Municipal de Regularização Fundiária em áreas que especifica no município de Campina Grande e também dá outras providências. E a Secretaria Municipal de Planejamento, através do memorando número 211/2016, requereu providências para a regularização fundiária em áreas específicas de Campina Grande, quais sejam Pedregal 3, que é uma área que nós sabemos que era um loteamento, o loteamento Nossa Senhora das Neves, e foi invadido no ano de 1982. Eu lembro-me bem disso tudo, quando houve aquela invasão do Pedregal. Mas hoje é uma área ocupada, urbanizada, com toda a infraestrutura, Álvaro, né, social, com colégios da rede estadual, escolas da rede municipal, CRAs, creches, postos médicos, enfim, toda a infraestrutura. E hoje é um bairro e precisa ser regulamentado, né? Nós temos aí a área 4, que é do Araxá, ali nas proximidades do Hospital da FAP, que também é uma área que precisa, né, ser regulamentada, porque uma regulamentação como essa traz uma série de benefícios. Porque as pessoas que moram nesses lugares, pastor Breno, eles não têm sequer o direito de receber uma correspondência, porque a área não tem um nome de uma rua, né? A pessoa mora numa área sem nome de rua, né? Uma área urbanizada sem nome de rua, não recebe um telegrama, não recebe sequer uma carta de cobrança, uma correspondência de um correio ou de um banco. Então, tudo isso dependerá desta regulamentação. E segundo, aqui na mensagem do prefeito, o levantamento realizado pela CEPLAN, existem 900 unidades habitacionais, né, na área de Pedregal 3 e 4, mais 37 no loteamento Sonho Meu, 392 unidades na área do Araxá e 530 unidades na área do Novo Horizonte, né? Nas áreas do Pedregal 3 e 4 foram iniciadas urbanização em julho de 2004 com recursos do governo federal, municipal e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, denominado Habitat Brasil, BID HBB, né? Além do mais, né, foram realizadas indenizações de benfeitorias, urbanização na área, com a construção de passeio público, né, em alguns casos, numeração predial, identificação de áreas verdes, praças, placas indicativas das ruas foram colocadas em muitas delas. E lá existe, como já disse, equipamento, creche, escola, centro para idosos, quadra esportiva,
foram implantados esgotamento sanitário, rede coletora, irrigação domiciliares, drenagem pluvial, terraplanagem, pavimentação de vias, coleta de resíduos sólidos, ponto de paradas e sinalização vertical para transporte público. Lá na área do Araxá, por sua vez, houve a remoção total das favelas existentes no local. Trabalho iniciado com uma atividade proveniente do programa MC Cidade. Intervenções em favelas, restante pendente no local a regularização fundiária das famílias que moram na localidade. No que tange a área do Novo Horizonte, o projeto de urbanização do local decorre do programa MC Cidade de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários, tendo sido realizadas as seguintes intervenções físicas: esgotamento sanitário, pavimentação, drenagem, construção de escola, de unidades habitacionais, de clube de mães e de uma praça. Desse modo, considerando a ocupação das áreas destacadas, se torna imprescindível a realização de processo municipal de regularização fundiária, a fim de cessar a moradia irregular das famílias que já residem no local há aproximadamente 20 anos. Moradores esses que não possuem qualquer garantia ou segurança jurídica sobre a sua condição de habitação. E segundo o artigo 46 da Lei Federal 11.977/2009, o artigo 46, a regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. Eu gostaria de pedir a atenção dos colegas vereadores para ouvirmos o relatório do vereador João Dantas. Depois a gente dá um tempo para a discussão das emendas e dos projetos. Mas vamos ficar atentos. Eu devo retomar a leitura, presidente, depois da vossa providencial intervenção, para citar o artigo 46 da Lei Federal 11.977/2009. Artigo 46. A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, vejam que após essas citações, vereador Rui, amigo da SEASA, né, que não há, é um projeto, é uma lei, sargento, que depende de maiores discussões, porque ela está muito explícita, ela está baseada em leis federais, estaduais e municipais. E o que nós estamos a fazer aqui, vereador Renan, é dando referendo à Prefeitura Municipal de Campina Grande para que essas leis sejam efetivamente cumpridas. Isso deixando claro, para que os colegas que aqui estão chegando, que tudo que acontece numa cidade, seja uma pedra de calçamento, uma pedra que seja colocada em qualquer lugar da cidade, dos distritos ou do município, tem que passar pelo reverendo da casa. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, porque aqui nós tratamos dos interesses do município, desde o momento que o governo municipal só executa o orçamento a cada ano se a Câmara o aprová-lo. Se a Câmara o aprovar. Né? Se a Câmara o aprovar. Desculpem a redundância. Então, fica aqui o nosso relatório, né? Que certamente receberá a anuência e o reverendo de cada um dos vereadores, porque este projeto do Poder Executivo, ele reveste-se do interesse maior da população de Campina Grande, nos aspectos urbanísticos, ambientais e de atenção aos munícipes que carecem, que necessitam da posse do imóvel em que reside e que são a sua maior referência, que é a sua casa. Isso sem falar nos benefícios que giram em torno da moradia de cada um, que já existam e que virão. Muito obrigado, senhora presidente. Era este o nosso relatório. Agradecendo ao vereador João Dantas e passando a palavra ao
líder Alexandre, do sindicato. Com a palavra o senhor Alexandre do sindicato, senhor vereador. Senhora presidente e colegas vereadores, primeiro aproveitar o ensejo para mais uma vez, depois de 3 dias seguidos, parabenizar mais uma vez o colega vereador João Dantas, que também trouxe o parecer dos projetos nessa manhã. Também gostaria, não menos importante, parabenizar o servidor dessa casa, uma pessoa muito gentil, que também aniversaria hoje, que é o meu xará, o Alexandre, também está aniversariando hoje. Então, como servidor da casa, é uma pessoa muito prestativa, eu gostaria também de parabenizá-lo. Mas, diante do levantamento, depois de conversar com os colegas vereadores, ponderar o colega vereador Marinaldo, o vereador Rui, o vereador Luciano Breno, para que, nesse instante, nós possamos fazer a retirada das emendas, até para que não se crie nenhuma dificuldade. Já conversei com o procurador e ficou acertado de que, logo após a chegada desse projeto, que ele tem urgência, e nós sabemos da importância da regulamentação da área, né? dos prazos que nós temos, e atender, até porque o próprio Ministério da Cidade pede isso, e a Caixa Econômica, seja feito um projeto de lei complementar, e aí o próprio Executivo apresente essas emendas em forma de lei complementar. De sorte que eu não vejo mais nenhuma dificuldade de se discutir e aprovar os projetos ora apresentados nessa casa, quando eu peço mais uma vez a compreensão dos colegas vereadores na retirada das 3 emendas apresentadas, e em seguida nós vamos trabalhar junto à Procuradoria e ao prefeito, assim entendendo o envio de um projeto de lei complementar a essa lei que nós vamos estar votando hoje. Só essa observação, senhor presidente. Eu pergunto se os vereadores que são autores das emendas concordam com a retirada. E, como não vai ser retirada as emendas, a gente coloca... eu peço para o secretário ler os projetos de 073 074/2017, e logo em seguida passaremos à discussão dos mesmos. O vereador Marinaldo já se inscreveu para a discussão. Quem quiser se inscrever, levante a mão na ordem. Não, vamos votar separada. Pode ser em bloco, já que não tem emendas. Mas tem discussão. Tem. Então, com a palavra, o secretário Bruno para a leitura das emendas aos projetos. Dando continuidade, projeto de lei 073/2017, do autor do Poder Executivo. A emenda institui o Programa Municipal de Regularização Fundiária em áreas específicas do município de Campina Grande e dá outras providências. Em discussão. Em discussão, o projeto de lei número 073/2007. Inscrito para a discussão, o primeiro é o vereador Marinaldo. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores. Aproveito a oportunidade para parabenizá-lo ao vereador Lucas Ribeiro, que chega a casa. Seja bem-vindo, Lucas. Tenho certeza que você aqui, com sua juventude, com a sua inteligência, você tem muito a oferecer a essa casa e o povo campinense. Da mesma forma, Álvaro Orlandino Farias, que tem um trabalho muito afetivo nas suas comunidades, principalmente na zona rural, e com certeza essas comunidades estará aqui sendo representado, reforçando aí o Galego do Leite, que também é da zona rural, e a vereadora presidente Ivonete Ludogero. Parabenizar também ao vereador João Dantas pelo seu aniversário no dia de hoje. Desejar a você, João, que Deus possa lhe continuar abençoando, lhe dando paz, lhe dando saúde, lhe dando discernimento para continuar nessa luta que você sempre tem encampado ao bem de Campina. Parabenizo saúdo
a todos os membros da imprensa, pessoal que ocupa a galeria da casa. Dizer, senhora presidente, com relação ao projeto de número 073, projeto este que chegou a essa casa aqui desde o ano passado, inclusive ele recebeu, o número dele era 297, o qual, quando chegou naquela época, eu já havia protocolado emenda. Eu sei que fiz a retirada da minha emenda, como também o vereador Rui e o vereador Luciano Breno, para que a gente não crie muitas polêmicas. Só que no meu entendimento, mas respeito o entendimento dos colegas vereadores, até mesmo que nós estamos aqui para respeitar o contraditório, isso é do parlamento. Então, no meu entendimento, eu não via nenhum problema com relação à questão da inclusão de outros bairros, de outras áreas que foram ocupadas dentro desse projeto. Até mesmo porque esse projeto de legalização fundiária, ele se inicia com o bairro do Pedregal, Novo Horizonte e o Araxá. O bairro do Pedregal, como é de conhecimento de todos, é um bairro onde eu tenho uma atuação política naquela comunidade, e desde de 2014 que iniciou-se lá a urbanização do Pedregal 3 e 4. E eu acredito, os mais veteranos sabem da nossa luta para que nós pudéssemos, nas nossas idas e vindas a Brasília, junto ao Ministério da Integração Nacional na época, que hoje passou, o projeto na época passou para o Ministério das Cidades, e nós estivemos aqui com o ministro Olívio Dutra celebrando esse convênio. Esse convênio que foi celebrado e dado início em 2004 pela prefeita Cosete Barbosa, um projeto que contemplava muitas ações que lá foram realizadas, ficando algumas sem ser realizadas, como, por exemplo, o canal do Pedregal, algumas ruas que estão sem calçar, mas o prefeito Romero já iniciou com recursos próprios da prefeitura os calçamentos dessas ruas. E dentro do projeto de urbanização do Pedregal, tem um projeto social, e que justamente se solicitava que fosse concedidas escrituras públicas para aqueles moradores. Na época não existia ainda esse projeto, o projeto do governo federal de fazer as legalizações fundiárias. Então, naquela época, nós trabalhamos numa ação de uso capião coletivo que foi referência no Brasil. Infelizmente, a entidade representativa daquela comunidade, a SAB do Pedregal, deixou que a ação não tramitasse, não atendendo a alguns requisitos que foram exigidos pela Justiça. Mediante isso, o processo morreu na Justiça, Sargento Neto. Mas aí a Caixa Econômica ficou exigindo, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que liberou os recursos, também exige. E o projeto chega a tempo que deveria ter sido votado no ano passado, porque se nós não votarmos rapidamente, a Prefeitura de Campina Grande poderá ficar com algumas restrições junto à Caixa Econômica para celebrar alguns convênios. Então, pensando nisso, o prefeito Romero Rodrigues mandou para essa casa que estamos votando hoje um projeto que cria o programa de legalizações fundiárias nos termos e condições. Então, eu acredito o seguinte: o bairro do Pedregal já estão trabalhando lá no Pedregal, inclusive no bairro do Sonho Meu também, porque existe uma extensão da urbanização do Pedregal 3 e 4 com o bairro do Sonho Meu, com 37 famílias que foram contempladas, no bairro do Araxá, também no Novo Horizonte. Só que o projeto ele é bem claro, que institui um programa de legalização fundiária. Se ele está criando um programa de legalização fundiária, esses outros bairros poderiam ser inseridos, os que foram encaminhados por mim, na emenda, do vereador Luciano Breno e do vereador Rui. Porque isso seria de paulatinamente
a Secretaria de Planejamento ia fazendo os levantamentos e ia se executando. Então, o que é que essa casa estaria fazendo? Estaria dando poderes ao prefeito para que, quando ele quisesse já, por exemplo, iniciar no Ressurreição, já começar a fazer o levantamento, aí ficaria esse cronograma a critério da secretaria, os critérios técnicos, as áreas que acharia, além do Pedregal, Novo Horizonte e Araxá, eles iriam ver quais seriam. O bairro do Conjunto Pedro Gondim, que inclusive está inserido na minha emenda e na emenda que eu observei do pastor Luciano Breno, é porque realmente lá já existe um trabalho nesse sentido, da própria população reivindicando para isso. Então, eu não vejo muito problema, mas tudo bem, nós estaremos caminhando. Quero lembrar também que existe uma emenda de número 074 ao projeto de lei 287/2016, que é justamente a LOA, inclusive com esses mesmos bairros, onde trata na própria LOA a ação no artigo 20 e 99, que fala da ação de regularização fundiária. E eu fiz uma emenda nesse projeto que foi aprovado aqui por essa casa, já aprovado, está inserido na peça orçamentária, certo? Com relação à questão ao projeto que o prefeito Romero Rodrigues manda para essa casa, é de uma sensibilidade muito importante. Até mesmo porque essa legalização fundiária, ela permitirá às famílias que estão em bairro há mais de 20, de 30, de 40 anos, que fizeram a ocupação dessas áreas, que algumas são áreas públicas, outras são áreas particulares, mas que serão beneficiados com essas escrituras públicas. Porque você morar numa casa há 40 anos e não ter um só documento, então o prefeito Romero, sensível a isso, está fazendo com que essas pessoas, essas famílias, tenham uma escritura em mão do seu imóvel que estão morando, para quando quiser fazer um empréstimo em banco, e depois da legalização fundiária, passa a ser, eles vão ter um documento em mão, que daí é deles, eles podem doar, eles podem vender, eles podem fazer o que quiserem, eles estão lá há 40 anos, então eles já têm esse direito. Espero que não seja para doar nem para vender, mas para que eles possam ter, até mesmo, já observei casos, que teve famílias que chegaram o pai e a mãe a falecer e ficaram os filhos sem saber o que fazer, sem as casas de documento. Então, o projeto é de muita importância, senhora presidente, e nós, com certeza, eu tenho certeza que a casa irá votar. Então, está aqui explicado, e tenho certeza que o projeto será aprovado na manhã de hoje. Muito obrigado, senhora presidente. O segundo inscrito é o vereador Galego do Leite. A inscrição aqui está Marinaldo, Galego, Olímpio, Pastor Luciano e Alexandre. Senhora presidente, demais colegas vereadores, aproveitando o ensejo para desejar um ano de 2017 de muita paz, muita luz a todos os colegas, desejando as boas-vindas a todos os colegas vereadores eleitos e reeleitos para o exercício desse novo mandato, bem como aos colegas vereadores, amigo em particular, Álvaro Farias, filho do amigo e irmão, colega vereador Orlandino Farias, e do colega vereador Lucas Ribeiro, filho da deputada Daniela Ribeiro. Em nome dos dois, meus cumprimentos e as minhas boas-vindas a todos os colegas, repito, eleitos e reeleitos. Ao colega vereador decano desta casa, à beira dos seus 80 anos, o meu respeito, o meu carinho e os meus parabéns ao colega vereador João Dantas. Vez ou outra a gente troca algumas farpas aqui, né, João? Olha, Lula já está me questionando. Ah, tá certo, Lula, desculpe. Mas é só para brincar com o João, é porque os cabelos brancos dele denunciam. Como Lula não tem cabelo, aí a gente fica sem saber direito. Mas é verdade, Lula. Mas, enfim. Senhora presidente, voltando à questão aqui do projeto em discussão,
E aí, ouvi atentamente o colega vereador Marinaldo Cardoso, na verdade ele quase não discutiu o projeto, e sim as emendas que havia consenso de ser retirada, mas tudo bem. Né? As emendas, colega vereador Marinaldo, Vossa Excelência fala da sensibilidade do prefeito, realmente de regulamentar essas famílias, só que no projeto aqui ele é bem taxativo. São 3 bairros, né? Pedregal, Novo Horizonte e Araxá. As emendas dos colegas vereadores Rui, pastor Luciano Breno e de Vossa Excelência, praticamente que triplicava, né, os bairros. Então, a mesma sensibilidade, em tese, que Vossa Excelência fala que o prefeito teve para esses 3 bairros, então não teve para os demais. Então, aguardemos, pois, quando ele tiver a mesma sensibilidade mais na frente que mandar, e a gente vai discutir em relação às outras comunidades. Eu gostaria de chamar a atenção dos colegas vereadores para, no artigo 7º do projeto, são direitos do beneficiário da regulamentação fundiária. Os colegas vereadores que estão com o projeto à mão, né? Inciso 1º, transferir o título para terceiros. Aí, se nós formos no artigo 8, são deveres dos beneficiários da regulamentação fundiária. Inciso 2º, não ceder ou alugar o imóvel regularizado. Tudo bem. Artigo 3º, inciso 3º, desculpa. Não permitir que terceiros se apossem do imóvel. No artigo 7º, no inciso 1º, diz transferir o título para terceiros. E no artigo 8º já diz no inciso 2º, não ceder ou alugar o imóvel para o regularizado. Gostaria de ouvir de Vossas Excelências que defende, né, a aprovação do projeto, qual seria a explicação para que, de repente, venha nos convencer. Eu, né, entendo que o projeto ele tem a sua importância para várias famílias, mas no projeto aqui diz a quantidade de família. A gente escutava dos colegas vereadores aqui tentando nos explicar que existe até outras famílias, inclusive não são só essas, e a gente lamenta também, por exemplo, a lista das famílias, por exemplo, a ser beneficiada, que não está em anexo ao projeto. Dito isto, senhora presidenta, o colega vereador Olímpio Oliveira irá abordar outros temas aqui também do projeto, e eu não quero me alongar para a gente não debatermos, né, mais e ser repetitivo. Por enquanto, era só isso. O próximo inscrito é o colega vereador Olímpio Oliveira. Senhora presidente, colegas vereadores, cumprimentando inicialmente os nossos colegas que assumiram recentemente, o vereador Lucas Ribeiro, chega a esta casa com uma responsabilidade imensa de todo um legado familiar que ele tem, de grandes parlamentares, de um chefe de executivo brilhante, que é seu avô. E, com certeza, o vereador Lucas traz a essa casa a juventude aliada à experiência que ele, com certeza, na conversa cotidiana em casa, ele vai amealhar informações que serão muito úteis para o seu exercício parlamentar. De igual forma, Álvaro Farias vem e chega a esta casa com responsabilidades de igual forma imensa, de representar um homem íntegro como o vereador Orlandino Farias, um homem que praticamente 3 décadas esteve aqui nesta casa, são 33 anos, Índio me lembra aqui, e que deixou uma marca muito importante de um trabalho sério, um trabalho que não era muito de holofotes, mas um trabalho que, nas bases sociais que ele frequentava,
que ele deixa uma lembrança muito positiva. Em relação aos projetos que nós temos para apreciar na manhã de hoje, nós estávamos e estamos em recesso e somos chamados a esta casa para deliberar sobre 2 projetos, um que deu entrada na casa no dia 20 de janeiro e outro que deu entrada na casa no dia 23 de janeiro. E a convocação da casa em períodos de recesso, ela cumpre os requisitos que estão lá consignados no artigo 34 da Lei Orgânica do Município. Não é qualquer projeto que tem esse condão de tirar a casa do recesso e trazer do recesso para a discussão de um projeto. Não é qualquer projeto. Ao meu ver, esses 2 projetos eles não preenchem os requisitos consignados lá no artigo 34 da Lei Orgânica do Município. Votando hoje ou votando daqui a 15 dias, quando a casa volta efetivamente para a sua atividade, não há qualquer prejuízo. É só uma observação, também para que fique consignado em ata, que não há qualquer intenção da diminuta bancada de oposição de postergar ou de dificultar as ações que o Poder Executivo tem como relevantes. A minha única preocupação é em relação ao projeto que nós estamos discutindo, é porque nós estamos dando aqui uma autorização, não, um cheque em branco mesmo, a Sua Excelência o Prefeito Romero Rodrigues, com um título muito simpático. Quem é que ficaria contra a regularização fundiária de assentamentos subnormais? Quem é que votaria contra o cidadão ter uma ocupação, uma invasão de um terreno, ou até mesmo ser beneficiado com a requalificação urbanística por parte da Prefeitura e não ter a titulação na mão para que ele possa dizer: eu sou dono da casa? É muito difícil você votar contra um projeto com apelo social tão importante como esse. Mas o próprio projeto ele cria umas dificuldades para a gente que quer ajudar. Por exemplo, no parágrafo 3º da exposição de motivos, está textualmente escrito assim: segundo o levantamento realizado pela CEPLAN, existem 900 unidades habitacionais na área do Pedregal 3 e 4, mais 37 do loteamento Sonho Meu, 392 unidades na área do Araxá, 530 unidades na área do Novo Horizonte. Nós não temos no projeto, eu tive cuidado de olhar de frente para trás, de trás para frente, sequer um overlay delimitando essas áreas. Eu estou falando e repetindo porque João Dantas sabe muito bem essa terminologia, qual é o dialeto que eu estou falando. Nós não temos, obviamente, sem querer ferir os demais. Eu falo João Dantas, porque João Dantas é topógrafo de profissão. Não existe sequer um overlay, né, no projeto. Nós estamos dando um cheque em branco porque nós estamos autorizando o Executivo a proceder a uma regularização fundiária que nós não sabemos para quem. Sabemos aqui onde será. Né? No Araxá, Pedregal, Novo Horizonte. Mas se tem um levantamento feito da Secretaria de Planejamento, qual é a dificuldade de você anexar ao projeto esse levantamento que foi feito, identificando quais serão as habitações beneficiadas com esse projeto? Só uma questão de cautela. Não estão aqui. E aí eu peço as devidas vênias e apresento as minhas escusas aos colegas parlamentares que apresentaram emenda, tão somente relacionando bairros. É preciso você dizer qual é a população atingida. No projeto aqui, Malemar, se diz isso. Né? 900 unidades no Pedregal,
37 do Sonho, 1.392 na área do Araxá, 530 unidades, mas nas emendas sequer isso falava. Relacionava um rol de bairros e quantas unidades serão beneficiadas. Não é nenhuma falta de atenção aos colegas que propuseram. Aqui se fala, mas não se detalha. Nós não temos, né, aqui no projeto, a não ser 2 cópias de normativas federais, nós não temos um croquis, não vamos falar de overlay, um croquis, mostrando onde é que existe no universo do mapa de Campina Grande essas unidades que serão beneficiadas. E são projetos e programas da Prefeitura, em parceria com o governo federal, executadas, algumas delas, no governo de veneziano. Será que a Prefeitura não tem essa relação dessas pessoas que foram beneficiadas, que recebeu a chave da casa? Aquelas casinhas ali perto do Hospital da FAP, já estão todas ocupadas. As pessoas estavam dentro da lama, construíram a casa com dignidade, entregaram, mas não tem a relação aqui. Da mesma forma, acontecendo lá no Pedregal, que o Marinaldo acompanhou muito bem o processo, e no Novo Horizonte. Qual era a dificuldade de você relacionar aqui as pessoas que estão sendo beneficiadas para evitar aquilo que não acontece no ápice da administração? Né? Eu coloco o prefeito Romero, né, numa condição muito confortável desse aleiamento do que acontece nos bastidores, nos corredores das secretarias por interferência política ou então por algum interesse escuso. Inclui essa casa aqui, ó. Essa casa aqui, coloca essa casa aqui, inclui esse terreno aqui. Se a gente tem a relação, não, meu irmão, aqui, ó. Os beneficiados só serão esses aqui. Então, é essa a nossa restrição, e dizendo muito claramente o porquê das nossas restrições ao projeto, que, evidentemente, irá beneficiar quase que 2.000 famílias, mas é importante que esses cuidados, e aí não tem nem como você questionar antes, né, porque nós recebemos a convocação para hoje, o projeto chegou ontem lá na minha casa, não tem como você correr atrás disso. Eram essas observações. Obrigado, senhora presidenta. Antes de passar a palavra para o próximo inscrito, que é o pastor Luciano Breno, eu gostaria de dizer que esse projeto passou todo o ano de 2016 aqui na casa. Certo? Então, um novo projeto foi dado entrada apenas... Não, entenda, vereador, se o projeto não foi votado durante o ano de 2016, ele não poderia votar o mesmo projeto. Teria que ter sido dado a entrada novamente, com outro número, com outra data, já que não tinha sido sequer discutido nessa casa. Então, passou o ano de 2006, se eu não me engano, de 21 de janeiro de 2016 aqui na casa. E todos receberam cópia, inclusive eu tenho a cópia do projeto anterior, que continua o mesmo. Passa a palavra ao vereador pastor Luciano Breno. Gostaria de, inicialmente, saudar a mesa diretora, na pessoa da vereadora Ivonete Ludogero. Saudar também os colegas vereadores. Dizer da minha alegria de, pela primeira vez, usar da fala nessa tão respeitada casa. Dizer da minha, até mesmo assim, da minha emoção, né, enquanto vereador da cidade que eu nasci, cresci e que pretendo passar até os últimos dias da minha vida nessa cidade que tanto amo, que é a cidade de Campina Grande. Certa vez,
Deus, na sua sabedoria, fez uma pergunta a um personagem bíblico chamado Salomão, e deu a oportunidade a Salomão de escolher e fazer um pedido a Deus, né? Queríamos nós termos essa oportunidade de, naquele momento, termos a mesma oportunidade que Salomão teve. E quando Deus perguntava a ele o que ele desejava, ele pedia sabedoria. E é isso que eu peço a todos nós, sabedoria divina, não apenas humana, para que a gente possa representar bem a nossa cidade e conduzir ou contribuir à condução do destino do nosso povo que é tão sofrido. Em relação ao projeto, é bem certo que o direito à moradia digna foi reconhecido e implantado com os pressupostos para que se respeitasse um dos maiores princípios, que é o princípio da pessoa humana. Desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e foi recepcionado pela nossa Constituição de 88. O direito à moradia integra o direito padrão de vida adequada, não resumindo-se apenas a um teto de 4 paredes, mas o direito de toda pessoa a ter acesso a um lar. E a regularização fundiária, ela promove, contudo, o direito social à moradia e a função social da propriedade. Uma coisa que é necessário se observar, que, acima de tudo, ela garante uma segurança jurídica. Não se trata apenas de sensibilidade humana, mas sim de uma garantia que o morador tem de ter em suas mãos o título maior, que é o título de propriedade do seu lar. E aí, quando nós impetávamos a emenda e relacionando o conjunto Pedro Gondim, só para justificar, e concordo plenamente com os colegas vereadores, não faço objeção nenhuma em retirar, não foi pensando em nenhum momento em interesse próprio ou interesse político, mas foi conhecedor de causa, porque sou eu advogado de mais de 100 famílias que moram no Pedro Gondim e que a gestão passada impetrou a ação de denunciação de obra nova. E os moradores lá estão inseguros, porque sabem que a qualquer momento podem sofrer a inesperada ordem de despejo e demolição. Então, só para justificar a intenção da nossa emenda, é a pressa que se tem, vereador Neto, de regularizar uma situação que já vem caducando há muito tempo e que talvez a gestão atual não tenha esse conhecimento, onde a Bíblia diz que muitas vezes a gente peca porque não conhece, em algum momento. E a obrigação do vereador é essa, que está na rua, é trazer o conhecimento para que seja regularizado. Então, eu gostaria apenas de expor a minha justificativa pela qual dei entrada nessa emenda, e, com certeza, tudo aqui é novo, né? A partir desse instante, irei buscar o trâmite que certamente irá trazer a essas pessoas uma segurança jurídica e, acima de tudo, afastando o grande fantasma do despejo inesperado. Então, que Deus abençoe a todos nós e que nos faça, durante essa legislatura, nos conduzir
com a sabedoria divina. A Bíblia diz que tudo aquilo que acontece é permissão de Deus. E se nós estamos aqui, é porque Deus nos permitiu. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Eu gostaria de dizer que tem 2 inscritos ainda, Anderson e Alexandre, do sindicato. Gostaria de saber se mais algum colega deseja se inscrever para que a gente possa concluir a votação desse projeto. Como ninguém quer mais se inscrever, eu passo a palavra ao vereador Anderson Maia, depois ao vereador Saulo Noronha. Vereador Anderson, com a palavra. Senhora presidente, bom dia a todos e a todas. Da mesma forma, presentear o vereador João Dantas pelo seu dia e, ao mesmo tempo, desejar as boas-vindas a Lucas e a Álvaro. E justificar a minha ausência no dia da posse dos amigos. Motivo de força maior era meu casamento, então não pude estar aqui presente. Mas desejo muito sucesso a vocês e que vocês possam contribuir bastante dentro do compromisso que essa casa tem. Eu me sinto contemplado na fala dos meus colegas Galego e Olímpio, diante do que fora argumentado. Um projeto como esse, como o pastor Luciano bem disse, tem uma importância sem precedente para a cidade, né? Enfim, é de fato necessário essa regularização, mas um projeto com essa amplitude, ele deve ser muito explorado. Eu acredito que até não é mais momento, mas lamento que não houve uma audiência pública convocando todas as partes e a sociedade para que a gente pudesse esclarecer melhor o que está sendo proposto dentro desse projeto. Me lamenta também saber que, lendo aqui as exposições, a gente tem mais de 12 anos de planejamento. E no próprio projeto, na sua redação principal, a gente percebe que ainda há coisas a serem planejadas e destacadas para justificar justamente o que está sendo proposto aqui dentro desse programa. Então, senhora presidente, eu não sei de que forma a prefeitura justifica a urgência dessa votação, uma vez que o próprio projeto passou o ano todo de 2016 aqui nessa casa tramitando, sem que fosse julgado e discutido. E, ao mesmo tempo, essa urgência ela poderia vir com todo o esclarecimento necessário, como o vereador Olímpio bem explicou. Então, eu fico preocupado porque ele está muito vago, né, diante das suas exposições, dentro da emenda principal. É bom que se diga, a exposição está até bem esclarecida, mas ela está fora do contexto da emenda principal, né? E certamente o que seria proposto dentro das emendas dos colegas vereadores era pertinente sim, porque a gente tem muitas áreas, né, que precisam dessa atenção, Rui. Né? Eu até observei as emendas, não foi inserida também aquela área da invasão do Alto Branco por trás da Ceasa. O Jardim Menezes, que pertence ao Alto Branco também, né, abaixo ali da Conceição. E principalmente o entorno também, mas foram mencionados, mas é uma coisa muito preocupante, que é a área do canal da Piaba, ali na área da Conceição, né? O pessoal que reside ali, na verdade, vive de forma desumana. Mas o que eu quero dizer é que eu gostaria muito que esse projeto fosse de forma muito ampla apresentado para que a gente pudesse votar com mais tranquilidade. Eu antecipo o meu voto. Na verdade, eu vou me abster da votação, preocupado justamente com o que possa vir, né, diante do que for apresentado aqui nessa manhã. Obrigado, senhora presidente. Eu passo a palavra agora ao vereador Saulo Noronha, mas antes eu gostaria de dizer que
a mesa é sempre responsável pelo encaminhamento dos projetos que chegam a essa casa para ser colocado em votação. E, como eu hoje sou presidente, tenho a obrigação de não guardar em gaveta nenhum projeto, nem do Executivo, nem dos colegas vereadores, e com a continuação do nosso trabalho, vocês vão ver que eu honrarei esse compromisso, tanto com os colegas vereadores, como com o Executivo, como com a cidade de Campina Grande. Nós honraremos, enquanto mesa, e com os colegas. Eu passo a palavra ao vereador Saulo Noronha, e depois, para encerrar, o vereador Alexandre, do sindicato. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, meu muito bom dia a todos. Saudar o vereador Lucas Brito, que hoje chega a esta casa para nos abrilhantar, como também o vereador Álvaro. Saudando o vereador Álvaro, peço a Vossa Excelência, vereador Álvaro, que leve o nosso cordial abraço ao seu pai, homem íntegro, que teve uma grande participação nesta casa. Mas, respondendo à indagação do vereador Galego do Leite, que ele trouxe aqui no artigo 7 do projeto, ele fez a indagação por não entender, disse que não entendia. Uma coisa, vereador Galego, é você transferir o título para terceiro. E o outro projeto já diz, é não permitir que terceiros se apossem do imóvel, que acredito eu que qualquer proprietário de um imóvel, de posse de uma escritura, de um documento, não vai permitir que isso aconteça. E o projeto visa isso. Mas quero aqui registrar a minha gratidão ao prefeito, que em tão boa hora nos manda um projeto tão importante, que soluciona uma problemática, por exemplo, do bairro Araxá e do bairro do Pedregal, do Novo Horizonte, e que solucionará, de uma vez por todas, a briga, a arenga, sem sombra de dúvidas. O problema de posse, de terra, é algo que se arrasta há centenas de anos, vem lá ainda de Israel. Então, prefeito, hoje nos envia esse projeto, e a minha gratidão a ele pela preocupação dele com a nossa cidade, com o cidadão comum que precisa desse documento, muitas vezes quer vender ou quer alugar e não se sente seguro em fazê-lo porque não tem uma escritura. E quem é que vai comprar uma coisa sem documento? Se torna algo que praticamente que roubado, que tomado. Então, faço o registro de gratidão ao prefeito municipal de Campina Grande, Romero Rodrigues, por o envio desse projeto e por dar a essas pessoas, a essas famílias, algo sonhado por décadas para eles, que é a escritura dessas residências. Meu muito obrigado. E aproveitando aqui, quero parabenizar o colega Anderson pelo casamento. Já vi as fotos, muito lindas. Sua noiva é uma pessoa maravilhosa. Quero dizer ao pastor Luciano Breno que eu vou proibir namoro aqui no plenário. Um abraço para a Gerana. Com a palavra agora é o último inscrito, o vereador Alexandre, do sindicato. Senhora presidente, eu ouvi atentamente a todos os colegas vereadores e mais sensivelmente aos colegas da oposição. Essa sensibilidade que colocou o colega vereador e futuro líder da oposição, vereador Galego do Leite, ele disse que queria ver a mesma sensibilidade do prefeito na relação ou nos nomes que poderiam constar desse projeto de lei enviado à casa pelo prefeito Romero. Eu acho muito interessante quando o próprio projeto já dá o número, a quantidade por locais e bairros que serão beneficiados.
O cadastro, ele é simples. A CEPLAN, com certeza, tem, até porque nessa gestão, nesses últimos 4 anos, tem feito um belíssimo trabalho. Se você chegar lá hoje, você tem todo o cadastro do Major Veneziano, 1, 2, 3 e 4, como também tem o do Vila Nova da Rainha, 1 e 2. Está lá na própria secretaria. Agora, já imaginamos, ou vamos imaginar, que nessa relação constássemos aqui 900 nomes de pessoas apenas de uma área do Pedregal, com esses nomes constando nome de mãe, pai, CPF, RG, essa relação toda que você teria que enviar a essa casa, e qualquer dúvida, ela pode ser tirada na secretaria de origem, aonde consta esse cadastro. Eu já não posso dizer o mesmo das habitações que foram doadas sem quase infraestrutura ali da invasão do Araxá, que não foi essa gestão que doou, ou que fez a colocação daqueles habitantes lá, que até hoje ainda sofre por falta de infraestrutura, e essa gestão aqui está dando lá esse espaço e abrindo novos caminhos para aqueles moradores ali. A lista de moradores, volto a dizer, qualquer colega vereador dessa casa pode se preocupar e querer ir lá na secretaria e vai receber, sim. Um outro ponto que o colega vereador Galego do Leite tratou é quanto 2 artigos que não traz. Ontem mesmo o colega vereador Álvaro tinha tratado comigo desse artigo e eu tive o cuidado de consultar de imediato o procurador do município. Ora, aquilo que é público que você recebe, é claro, ele não pode ser doado. Ele não pode ser doado. Agora, você não pode esperar que alguém que já tem um imóvel há 30 anos, 35 anos no Pedregal, tenha esse imóvel ainda no mesmo nome de quem invadiu aquele local, aquele espaço. É impossível. E tem mais, vereador Galego do Leite, a grande dificuldade da Secretaria de Origem em fazer um cadastro dessa população é que muitos ali, vereador Sargento Neto, se recusam a dar os seus documentos para fornecer à secretaria para um cadastro. Por um motivo ou outro, ou porque tem um nome negativado, são pessoas que não têm um esclarecimento melhor. Essas pessoas se negam ou têm algum impedimento com a justiça, acham que aquilo vai servir como algo e vai levá-lo a ser preso ou detido. Então, cria-se essa dificuldade. Depois de regularizado essa área, e eu não vejo essa coisa tão assombrosa, né? Por que não mandar? Eu lamento que um colega da oposição, e hoje líder da oposição, o vereador Anderson, ele se negue a votar algo que vai beneficiar uma parcela importante da população carente e necessitada. Bem assim, é mais ou menos assim, colegas. Eu vi atentamente os senhores, eu ouvi aqui em silêncio, os senhores, e como ouvi em silêncio, espero que os colegas também possam me ouvir. Se abster de votar em algo que você vai dar a alguém que precisa de um documento, um título, porque a grande dificuldade desses moradores é que eles não têm hoje, vamos dizer, um endereço fixo, eles não têm um imóvel onde eles possam chegar em algum lugar e dizer, eu tenho esse bem aqui que posso dar como garantia para um empréstimo, eu vou resolver numa instituição bancária. Quando os senhores se abstêm disso, eles criam aqui, não para essa gestão, que nós vamos votar e vamos aprovar, graças a Deus, mas nós vamos criar uma dificuldade, os senhores estão abrindo mão de beneficiar uma parcela pobre e importante da nossa sociedade. Vocês estão se abstendo de algo que não é para a gestão do prefeito Romero, nem para a bancada de sustentação deles, que vai beneficiar ao prefeito, não vai beneficiar aos que precisam. Os senhores estão abrindo mão de votar num projeto. Agora, eu peço a mesma sensibilidade do colega vereador, líder da oposição, Anderson, em cobrar ao governador Ricardo Vieira Coutinho a regularização do Acácio Figueiredo, do Raimundo Suassuna, do Ronaldo Cunha Lima, onde a população lá ainda não tem nomes de ruas e não recebem correspondência, porque faltam os CEPs. Nome de rua essa casa já deu. No ano passado, a pedido da própria secretaria, 900 ou foi 500 ruas em Campina Grande que precisam de nome, vereador Saulo Noronha. E essas ruas, esses bairros, não têm
nenhum documento dado pela Secretaria do Governo do Estado, que deveria, que é a SEAP, regularizar junto ao município. Foi motivo de requerimento de minha autoria aqui, pedindo, nós temos esses conjuntos, e citei, nós temos o Serra da Borborema, que também não é regularizado até hoje, conjunto do IPEP, que parte hoje é Campina, parte hoje é Queimadas, não tem, é só pedir. Vossa Excelência tem que ter a mesma sensibilidade de pedir ao governo do Estado, o governo que Vossa Excelência faz parte, porque é membro do partido, de dizer a esse governo, regularize, a população lá não tem. Conjunto Maris também não é regularizado. Então, que a oposição tem essa mesma acessibilidade e esse mesmo discurso em defesa desses mais pobres que não recebem uma correspondência, não é? Então, eu acho que dizer 12 anos, o ano passado, no início do ano passado, esse projeto chegou a essa casa e não foi votado, não foi por culpa nossa e nem por culpa do prefeito Romero. Poderíamos ter discutido amplamente isso aqui no início do ano passado. Ficou aí, agora está sendo votado. A urgência se refere à necessidade que tem de dar celeridade ao processo que se encontra junto ao Ministério das Cidades, junto à Caixa Econômica, em regularizar, por exemplo, 162 imóveis invadidos da gestão anterior do ex-prefeito dessa cidade, por trás da Embrapa. O restante da verba não foi disponibilizada. Essa gestão do prefeito Romero, ao final do ano passado, concluiu toda a obra de lá, com banheiro, portas, caixa d'água, e não recebeu um único centavo, porque a lei federal, instituída na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula, ela diz que imóveis invadidos não receberão verbas do governo federal nem para a conclusão, nem para o término de sua obra ou início delas. E essa gestão teve que investir lá mais de 1 milhão para fazer toda aquela obra e entregou, está lá, todos os duplex, e agora nós estamos dando a essas famílias o direito de ter o seu imóvel com o seu nome. Quem não quer ter uma escritura de uma casa com o seu nome? Então, eu lamento que esse discurso fácil de dizer, não, eu não voto porque eu tenho dúvidas. Aonde estão os imóveis? Não tem dúvida, está aqui a quantidade. Agora, se querem nome e CPF, aí a gente vai ter que discutir a forma que vamos conseguir o nome e o CPF, porque quando sair a regulamentação dessa documentação, esses próprios moradores irão receber da secretaria e irão diretamente ao cartório ter a sua escritura. Nós estamos fazendo justiça. Essa gestão está fazendo justiça. Lamento que o discurso da oposição seja dizer, eu vou me abster de votar em algo que vai beneficiar os mais carentes, os que mais precisam. É lamentável esse discurso. Eu entendo a preocupação dos colegas da oposição quando eu trago aqui algo que eles não gostaram, que é justamente dizer que é lamentável isso. Mas é a verdade. E parabenizar a nossa presidente pela disposição de colocar esse projeto em votação. Tem urgência. Ser útil a pobre, ajuda a pobre, tem urgência, presidente. Todas as vezes que Vossa Excelência convocar em recesso ou não, nós estaremos aqui, porque tem urgência sim. Não deveria esperar nem mais um momento. Há 1 ano que estava na casa e está sendo votado agora. Então, parabenizar a mesa, a diretora, aos colegas vereadores, pelo interesse de ver isso aqui votado e aprovado. E aí o cidadão, homens e mulheres, terão um endereço, agora saberão que é seu o seu imóvel, terão uma escritura em mãos, dizer, agora isso aqui me pertence, porque essa gestão do prefeito Romero teve a coragem e a sensibilidade de regularizar os meus imóveis. Muito obrigado, é só isso. E desde já encaminhado, não tem mais nem discussão. Encaminhar aos colegas vereadores que votaremos sim a favor desse projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o projeto número 073/2017. Os que concordarem, permaneçam como estão. Os que divertirem. Não tem mais discussão. Eu estou colocando em votação. Quem... eu esperei que o senhor tivesse pedido o encaminhamento anteriormente, quando da sua fala, mas esteja à vontade. Com a palavra, o vereador Olímpio para encaminhamento. Eu estou tentando ver se o vereador líder da maioria nos permite falar.
Né? Ele está afobado, não Você sei tem por quê. tem 5 Está minutos agoniado para fazer um aprovar esse encaminhamento. projeto, eu não sei por quê. Afobadíssimo. Está nervoso, quer aprovar rapidamente. Mas é porque nós passamos um ano com ele aqui, Pois bem. sem tomar Senhora- providência. Senhora Né? Presidente, eu não vou levar em consideração as insinuações que o vereador Alexandre fez ainda há pouco. Né? Não as levarei em consideração, até mesmo porque nós estamos em período de recesso, estamos ainda dando as boas-vindas aos colegas que chegaram por aqui recentemente. Não entrarei numa discussão infrutífera, que não tem interesse nenhum para a cidade, que o vereador Alexandre, do sindicato, tenta levantar. Nós estaremos nos abstendo de votar, e é bom que se diga, nós não estamos votando contra o projeto. Ok? Nós iremos votar, nós iremos nos colocar pela abstenção da votação, pelos simples fatos, nos falta segurança. E foi claramente dito aqui qual é a falta de segurança de votar nesse projeto da forma que esse projeto está posto. É um projeto de regularização fundiária extremamente necessário e importante. Mas não pode de jeito nenhum um projeto que vem fazer justiça chegar a esta casa para criar dúvidas, deixar abertos questionamentos, deixar em aberto quem serão os reais beneficiados por esse projeto. E não se entende, porque quando se fala sem conhecer a causa, eu falo com conhecimento de causa, porque eu acompanhei de perto a retirada desse pessoal que estava em assentamentos subnormais, com um pé dentro da lama. O governo federal, né, por uma solicitação do governo municipal, à época, à frente do Executivo Municipal, prefeito veneziano Vital do Rio, retirou esse pessoal do pé da lama e deu casa com dignidade. Todas essas pessoas que receberam esses imóveis estão cadastradas no CEPLAN. E nós apenas não entendemos por que essa relação não vem anexada ao projeto. Então, por essa razão simples, vereador Alexandre, que nós estamos nos abstendo de votar no projeto, porque falta um detalhe pequeno no projeto, mas relevante, né, que é a transparência a respeito desse aspecto que nós estamos falando. Muito obrigado, senhora presidenta. Encaminhou a votação. A bancada, qual é a posição da bancada? A votação, se abstendo da votação, pelo menos, Okay. pela grande bancada que eu represento aqui, a bancada do PMDB. Vereador Olímpio, vereador Anderson e o vereador Galego se abstêm de votar. Mais alguém? E Rodrigo Ramos. Então, em votação, com a abstenção dos 4 companheiros, peço a contagem do número de votos. 16 votos a favor, 4 abstenções. É aprovado pela maioria. 17 votos. O pastor. 17 votos aprovado por maioria. Eu coloco o projeto número 074 em discussão. Desculpe, vereador Galego. O vereador Galego quer justificar o voto. Já tinha me pedido anteriormente. Senhora presidente, gostaria tão somente de justificar meu voto e a abstenção. E gostaria que o líder, colega vereador Alexandre do Sindicato, Vossa Excelência, se me der 30 segundos da vossa atenção, eu lhe agradeço. Gostaria que Vossa Excelência pegasse o projeto
nas primeiras páginas, na exposição, gostaria que Vossa Excelência lesse aí. Segundo o levantamento realizado da CEPLAN, por gentileza, vereador Alexandre. Segundo o levantamento realizado pela CEPLAN, existem 900 unidades habitacionais. Pedregal, 3 e 4, correto? 37 no lote tem 3 e 4. Eu estou justificando meu voto. Certo. Vamos adiantar, já que Vossa Excelência não quer acompanhar, Vossa Excelência está um pouco afórico. Vamos lá, o projeto original, o projeto de lei, para a primeira página. Gostaria de comunicar a Vossa Excelência e aos seus pares que Vossas Excelências esqueceram, o projeto original aqui, o conjunto Sonho Meu, as 392 famílias, né, estão fora do projeto original. A minha justificativa é só essa observação, que Vossas Excelências aprovaram o projeto e retiraram as 392 famílias. Era só isso. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Alexandre, do sindicato, para justificar o voto e encerrarmos a votação desse projeto e passarmos para o próximo projeto. Senhor presidente, os meus colegas sabem que eu não tenho essa afobação, mesmo porque o meu estoque de Rivotril em casa está normal, eu tomo sempre ao sair, então estou muito tranquilo quanto a isso, né? O chá de camomila também. Vereador Galego do Leite, o projeto em si já traz os esclarecimentos, está aqui, não precisa Vossa Excelência querer criar dúvida no projeto. Se está dizendo aqui que o sonho meu está, né? Mas o projeto, mas a exposição do projeto já é bem clara, colega. Então o sonho meu está incluso. Eu peço, vou encarecidamente pedir aos senhores, vamos nos reunir, vamos juntos ao governo do Estado, pedir para que ele regularize os conjuntos em Campina Grande, que a população não pode receber as suas correspondências em casa por falta do CEP, por conta do governo do Estado não regularizar esses conjuntos. Eu já citei anteriormente aqui. Eu acho que a preocupação maior da oposição deveria ser justamente essa, de pensar nos que estão sem poder receber uma correspondência, sem poder ter um cartão de crédito, em vez de estar querendo brecar ou votar contra algo que está beneficiando inúmeros pais e mães de família que vão ter agora o direito ao seu imóvel, o direito à sua casa. É só isso, senhor presidente. O vereador Marinaldo se inscreve também para a justificativa do voto. Senhor presidente, para justificar o voto e para também esclarecer aqui algumas dúvidas, inclusive levantadas pelo vereador Galego do Leite. O vereador Galego do Leite, ele coloca que não está inserido no artigo 1º o bairro do Sonho Meu, não é bairro. Eu quero deixar bem claro aqui. A urbanização do Pedregal 3 e 4, quando ela se iniciou, foram levantadas 37 famílias que estavam em casa coabitada. O que é casa coabitada? Casas pequenas que moravam 3 famílias nessas casas, 2, 3 famílias na mesma casa. Então, o projeto de urbanização do Pedregal contemplava essas famílias. E não havia terreno naquele momento para que se construísse. Essas famílias teriam que ser deslocadas, por isso que foram construídas 37 unidades habitacionais no Sonho Meu, e essas famílias foram removidas para lá, para o Sonho Meu. Inclusive, houve uma ampla discussão. Esse projeto de urbanização do Pedregal, ele passou mais de 5 anos sendo discutido com a comunidade teve que assinar termo de adesão, concordando com tudo que lá ia ser realizado, por isso que ela não consta no artigo 1º, mas ela está contemplada dentro desse projeto de urbanização do Pedregal 3 e 4. Então, para esclarecer e para justificar que votamos aqui um projeto, conforme o próprio vereador Olímpio colocou, é um projeto de ter um cunho social muito importante e que virá beneficiar essas famílias aqui, o qual está contemplado nos 3 bairros, o qual nós citamos. Muito obrigado, senhora presidente.
Eu gostaria que todos que fossem justificar após o Olímpio se inscrevessem. Então, encerra com o vereador Olímpio. Com a palavra, João. Gostaria de ficar como inscrito por último na justificativa do voto, caso seja necessário, eu possa usar a palavra. Pronto, então, após o vereador Olímpio, encerramos com o vereador João Dantas. Colega. Pois não, querida. Desculpe o tratamento não protocolar. Está desculpado, você é amigo de longas datas. Excelência, realmente é pertinente a preocupação do vereador Galego do Leite. E peço a devida vênia para discordar do vereador Marinaldo, porque acredito que o vereador Marinaldo está fazendo alguma confusão. Esse conjunto do sonho meu, o vereador Marinaldo, eu também conheço e fica muito distante do Pedregal. Certo? Ele fica ali, quase pertinho da alça sudoeste, né? Por dentro das Malvinas, quase perto da alça sudoeste. Não tem nada a ver com o Pedregal. Certo? São 37 casas, né, que certamente... Porque o vereador Alexandre, do sindicato, né, na falta de argumentação melhor, ele fica ironizando a bancada da minoria. Ele parte para a ironia, né, chega às raias do desrespeito. Né? Não, vai falar com o governador para regularizar. Nós estamos discutindo um projeto aqui que não fala daquilo que é a obrigação do governador fazer no momento. E esta casa recebe um projeto, é obrigação desta casa debater, avaliar e aperfeiçoar o projeto que vem do Executivo, melhorar o projeto. E o vereador Galego do Leite, diligentemente, né, eu não vi isso, mas o vereador Galego do Leite viu, de que na parte expositiva do projeto, né, o que é a parte expositiva? A justificativa, a expulsão do motivo. É onde está a mens legis, a vontade do legislador. No caso aqui, o chefe do Executivo. Ele diz que pretende, de fato, né, colocar dentro do programa 37 residências lá no loteamento Sonho Meu. Porque eu conheço isso aqui. Foi a primeira obra inaugurada, né, ainda no ano de 2005, no mês de janeiro, quando o prefeito veneziano Vital do Rego assumiu, casas construídas pelo governo federal. À época, a prefeita era Cosete Barbosa, que fez tudo. O veneziano foi lá e nós fomos lá, empolgados, primeiro mandato do vereador, acompanhar a inauguração, eu estava lá. 37 casas lá. Está na parte expositiva, viu, doutor Alexandre? Mas não está na parte dispositiva do projeto, que é a lei. E fora da lei, já dizia Rui Carneiro, não há salvação. Eu e pastor Luciano Breno sabem que fora do Evangelho não há salvação. Vossa Excelência também. Estava fora, né? Estava fora, né? Fora do Evangelho não há salvação. Mas o jurista, o grande parlamentar que essa Paraíba produziu, Rui Carneiro dizia, fora da lei não há salvação. E o conjunto Sonho Meu está fora da lei. Pelo menos da pretensão da lei. E essa é a justificativa que o vereador Galego do Leite, e eu peço apenas para justificar o voto, porque uma coisa é contar a história como nós contamos, outra coisa é viver a história como João Dantas viveu. O que se falar de Campina Grande de 90 anos para trás, João Dantas tem notícia. Entregou a idade. Ele estava lá, ele diz, meninos, eu vi. Ele diz, meninos, eu vi. Né? E essa história eu estou contando porque eu vi. Eu sei que... Obrigado, senhora presidente. Se for realmente 90 anos, o João está muito conservado. Eu quero saber que formal é esse, viu, João? Embora eu acho que você ainda é um menino, como diz a música. Ah, muito bem. Você ainda vai fazer a justificativa do voto?
Novamente, Marinaldo, você já justificou o seu voto. Olhe, eu pedi para quem quisesse se inscrever, quem foi citado nas explicações pessoais pode se pronunciar. Então, com a palavra, o último inscrito para a justificativa do voto, o nobre colega João Dantas. Quem se sentiu ofendido, citado, usará o espaço de explicações pessoais. Senhora presidente, eu acho que há uma maximização, né, nas preocupações, né, dos vereadores nobilíssimos da bancada da oposição, né, quando trata da discussão desse projeto de lei. E nós já estamos aqui há um certo tempo e nós vivenciamos momentos ímpares na história desta casa, sobretudo no que se relaciona a projetos parecidos com esse, né? Que dá para você fazer certas analogias, né? E eu, na condição difícil de líder da oposição nesta casa, eu tive, vereador Rodrigo Ramos, a oportunidade de, em debates, inclusive em alguns momentos até muito acirrados, né, discutir projetos, por exemplo, como o da doação do terreno para a construção do conjunto Vila Nova da Rainha, né, o projeto de terrenos relacionados ao conjunto habitacional Dona Lindu, né? Mas sempre de todos esses projetos que o prefeito enviou para esta casa, que trata, né, de imóveis que são patrimônio do município, na sua grande maioria, bens, portanto, inalienáveis, que os deixarão de sê-los a partir de um projeto de lei encaminhado a esta casa, né, e onde, com o referendo da casa, se afirmará Rui, Renan, Janduí, Aldo, a desafetação da condição de bem público daquela área, mas apenas um de todos eles, dos que o prefeito os enviou, o então prefeito, né, que antecedeu o nosso prefeito Romero Rodrigues, nós votamos a favor. Votamos a favor. Porque aqueles projetos traziam, na sua essência, benefícios para imensas pessoas, né? Imensos grupos de pessoas, grupos de famílias carentes, né? que a partir daquele momento puderam afirmar: eu tenho um imóvel que poderá ser chamado de meu. Né? Mas aí o que me surpreende, Rodrigo, na manhã de hoje, é a bancada da oposição se abster, né, de referendar um projeto enviado pelo Poder Executivo, né, com as ilações, né, ou com as dúvidas de que não há transparência, mas nós não, no nosso mandato não se encerrará na manhã de hoje iniciativas dos próprios vereadores da oposição poderão ser tomadas. Pedido de informações, por que não? Né? Por que não? Por que não um requerimento solicitando ao prefeito que inclua outra área, né, onde existem pessoas na mesma situação que estão, Saulo Germando, as beneficiárias neste projeto aqui e que alcançam o número de mais de 900, em torno de 900 pessoas. Eu acho que a abstenção por si só, né, não traz benefício. Os colegas vereadores da oposição poderiam votar no projeto,
como eu, João Dantas, votei em projetos do então governo veneziano, entendendo que os projetos beneficiarão e beneficiaram aquelas populações, como beneficiarão as que serão alcançadas por esse projeto. Eu acho que o ato de se abster passa para uma outra expressão, que seria parecido mais fica pela rima, a omissão, né? De não votar por não votar, porque iniciativas poderão ser tomadas nesse sentido e outras proposituras que poderão ter iniciativas no próprio corpo parlamentar. Eram essas as nossas palavras, Excelência. Eu gostaria que os colegas vereadores tomassem assentos nas suas cadeiras para que a gente possa encaminhar o segundo projeto. Na segunda votação, faremos a discussão dessa questão do sonho meu. Então, peço ao vereador secretário Bruno Faustino que leia o segundo projeto. Dando prosseguimento, projeto de lei 074/2017, autor Poder Executivo, ementa, altera a lei municipal número 6.510, de 14 de setembro de 2016 e dá outras providências. Em discussão, o projeto de lei de número 074/2007, de autoria do Poder Executivo. Gostaria de consultar o doutor Olímpio, o vereador antes e o vereador Galego, o segundo projeto, se é ponto pacífico ou se vocês vão discutir. Então, em votação, os que concordarem permaneçam como estão, os que divergirem, levantem-se. Aprovado por unanimidade da Casa. Como em segunda votação, colocaremos em votação, encerraremos a primeira sessão e abriremos imediatamente a segunda sessão para discussão e votação das duas matérias em segunda votação. O vereador Marinaldo e o vereador líder Alexandre gostariam de, nessa segunda votação, encaminhar a emenda colocando as 37 habitações do sonho meu. Posso colocar em votação a emenda? Então, o vereador Marinaldo está preparando a emenda para que a gente possa colocar em votação, corrigindo o que é a falha no projeto, o equívoco que as 37 residências... Pois não, senhor vereador Alexandre. Senhor presidente, eu tenho que fazer justiça e não poderia me furtar tanto de que a observação, em boa hora feita pelos colegas vereadores, não há também nada de tão preocupante, mas atendendo à sugestão do futuro líder da oposição, vereador Galego do Leite, nós vamos acatar, e a emenda está sendo feita, será uma emenda de bancada, todos os colegas, já discutido com os companheiros de que não haverá mais nenhuma discussão, até porque é apenas um ato mais formal de cumprir a formalidade e não sobe nenhuma dúvida quanto ao projeto. Então, agradeço ao meu colega vereador Galego do Leite, ao colega vereador Olímpio Oliveira, que foi ponto pacífico e disse que não iria discutir, nós vamos sair no horário para o almoço, se Deus quiser. Em votação a emenda, os que concordaram, a emenda foi de inclusão, está só esperando o vereador Marinaldo. Então, eu suspendo a sessão por 10 minutos para que a gente aguarde a emenda. À mão, Marinaldo. Vamos antecipar.
Voltando com pedindo ao secretário para ler a emenda. Dando prosseguimento à emenda do projeto de lei ordinária 073/2017, origem, emenda 001, que altera o artigo 1º da seguinte redação. Fica instituído no município de Campina Grande o Programa Municipal de Regularização Fundiária, nos termos e condições definidos nessa lei, nas seguintes áreas: Pedregal 3 e 4, Novo Horizonte, Araxá e Sonho Meu, 37 casas. Emenda de bancada. Como é consenso, não há discussão, apenas o vereador Olímpio Oliveira, o vereador Galego do Leite e o vereador Anderson também, e Rodrigo Ramos se abstêm de votar na emenda, e eu coloco em votação a emenda. Passa a palavra ao vereador Alexandre para o encaminhamento da emenda. Nós vamos votar a favor da emenda e, mais uma vez, agradecer a observação dos colegas da oposição. Eu gostaria também de pedir para que os colegas vereadores pudessem, as lideranças, já que a gente vai votar a emenda, que a emenda já vai ser votada, depois eu gostaria de consultar se em segunda votação pode ser a mesma votação. Em votação a emenda, se concordarem, continue como estão, os que divergirem, levantem. Aprovada por maioria, com a abstenção do vereador Rodrigo Ramos, Olímpio Oliveira, Anderson Maia e Galego do Leite. Colocando os projetos em segunda votação, o de 073, em segunda e terceira votação por conta da emenda. Coloco em segunda votação, então, o de 073 e o 074. Continua a mesma votação da primeira votação. Então, agora, encerra a sessão. Encerrando a segunda votação, convocamos para a terceira em redação final do projeto de número 073, que consta uma emenda. Consulto novamente se permanece a mesma votação da primeira e segunda votação. Então, permanecendo a terceira votação, encerra... Eu encerrei a segunda sessão já, companheira. Encerro a votação, agradecendo a presença de todos e abrindo, não é praxe, porque nas sessões extraordinárias não existem explicações pessoais, mas vou abrir uma exceção para aqueles que quiserem, em número de 5. O primeiro foi Marinaldo, Galego, João. Não? Encerrou, né? Então, Marinaldo e João estão inscritos em explicações pessoais. A minha participação. Então, continua o vereador João Dantas. Senhora presidente, colegas vereadores, campinenses que nos honram com as suas presenças em nossas galerias na manhã de hoje, representações comunitárias, funcionários da casa, senhores assessores, imprensa aqui presente, colegas vereadores. Nós somos, senhora presidente, um ente importante da federação, vereador Renato. Somos um ente importante da federação. Nós formamos essa república, né? E uma república que viveu toda a sua vida, desde os primeiros momentos em que os colonizadores puseram os pés nessa terra Brasil, que o país vive de sobressaltos, né? De momentos de apreensão, né? De momentos assim, de inesperados, que causam, de certa forma, intempestivamente, muitas preocupações no seio
da população brasileira. Por último, nós tivemos aí a morte trágica, né, do relator da Lava Jato, o ministro Teori Zavascki, né, e que deixou mais uma vez o país sobressaltado. Porque nós sabemos que está em curso, né, uma das operações mais importantes do mundo, né? A Operação Lava Jato, ela foi discutida agora no encontro de Davos, né, como a vedete dos discursos das representações de todos os países do mundo. A vedete das discussões daquele encontro mundial de todas as nações não tratava especificamente da questão justiça, né, nem corrupção, mas terminou, né, a Convenção de Davos virando, né, um ambiente de debate sobre a ação da Operação Lava Jato no Brasil, que trata do maior escândalo, colega vereador Rui da Ceasa, da história da humanidade, do mundo civilizado, desde a República Romana, desde o Império Romano, né, desde o descobrimento das Américas. É a maior expressão de corrupção do mundo, né? E aí morre Teori Zavascki, o relator da Lava Jato, e nos deixando sobressaltados. Mas aí, após aquele momento de drama, né, de apreensão, né, já se forma uma opinião de que, em função da tragédia humana que vitimou não só Teori Zavascki, mas 4 pessoas, né, é como se aquela tragédia mostrasse mais uma vez que o Brasil ele sempre recomeça do caos, ou ele se multiplica, ou ele cresce, se desenvolve pela força de um caos criado, como é essa crise moral e ética, né, de desvio de bilhões de recursos dos cofres públicos. No término dessa tragédia, dos dias de exérquias e de luto oficial no Brasil, chega-se à conclusão que a Operação Lava Jato sai fortalecida. Haja visto que, em menos de uma semana, né, fatos novos surgiram da Operação Lava Jato, envolvendo, mais uma vez, dessa feita, né, mais uma vez, o Estado do Rio de Janeiro, no caso que envolve o governador Sérgio Cabral. Mas quantos bilhões, né? E aparece, ainda existe aqueles que criticam a Operação Lava Jato, que diz que as leis, né, que o direito está sendo, em alguns momentos, né, ameaçado, né, que direitos da cidadania, o livre direito, né, de você responder a processos em última instância, só em último grau, né, que julgamento. Mais 2 minutinhos para o vereador João. Só para fechar o raciocínio. Então, eu quero dizer que nós temos esperança no Brasil e que essa Operação Lava Jato seja um marco do antes e depois da história do Brasil, e que esse processo ele continue, essas apurações continuem, que o juiz Sérgio Moro continue fortalecido e que o Supremo Tribunal Federal, afinal de tudo, na sua última instância de julgamento, faça justiça e faça com que este Brasil seja indenizado, né, que esses recursos que foram desviados, né, que seriam os recursos do povo, da população, da saúde, da educação, do meio ambiente, retornem, né, para os cofres públicos. Porque nós estamos aí agora com Eike Batista
que foi conhecido como um exemplo de investidor do Brasil, né, foragido da justiça em um país da Europa, depois de usar um passaporte, né, porque ele tem dupla cidadania, é filho de alemão, e até agora não se apresentou à justiça, né, para que seja apurado os crimes por ele cometido com essa quadrilha que se instalou no Brasil. Agradecemos a presença de todos, encerramos a presente sessão, lembrando que as atividades legislativas retornarão no dia 14 de fevereiro do corrente ano para a primeira sessão ordinária e da primeira sessão legislativa. Bom dia a todos.